Muito bem, hoje é a primeira aula de História do Pentecostalismo. Essa matéria inclui o tema Cristianismo Histórico e Protestantismo. Então, não é só a história do protestantismo, fala também do cristianismo histórico, porque não tem como dissociar uma coisa da outra, né? O pentecostalismo aconteceu dentro do âmbito do cristianismo histórico, tá? Portanto, as duas coisas estão juntas aí, são matérias afins lado a lado uma com a outra. Aqui nós vamos enfocar mais no protestantismo, mas eu vou falar um pouco do cristianismo histórico para focalizar, para situar o pentecostalismo nisso, tá? A problemática dessa pesquisa aí é apontar um método utilizado em alguns discursos que possibilita algumas igrejas evangélicas crescerem exageradamente, de forma a distorcer ou manipular as escrituras sagradas, a fim de conseguir pessoas, adeptos, para lotar os seus templos. Tá? A pesquisa envolve o contexto histórico-social, do cristianismo, e objetiva não apenas emitir um olhar diretamente às ações das pessoas religiosas envolvidas, mas também indiretamente, à sociedade como um todo. Tá? Traz também no seu cerne uma análise das dimensões, que levaram as igrejas evangélicas no Brasil a alcançar os níveis de crescimento que estão nunca antes alcançados, que estão alcançando agora. Tá? E o resultado da busca, através de estudos bibliográficos, norteou um diagnóstico dos possíveis erros e acertos de se ter um crescimento numérico duvidoso, mas em certo sentido saudável. As propostas dessa pesquisa aí são mostrar a dimensão do crescimento numérico de evangélicos no Brasil através da igreja, das igrejas protestantes, no caso, que se instalaram aqui, bem como diagnosticar os problemas de insuficiência, de crescimento das igrejas históricas. Então, temos as igrejas pentecostais, um crescimento fora do comum, até questionável às vezes, tá? E o crescimento insuficiente das igrejas históricas, das igrejas chamadas de tradicionais, as chamadas igrejas tradicionais. Tá? Tem alguns autores aí, vocês vão ver na bibliografia aí também, tá? Sabe-se que esse é um tema polêmico, é claro, que é o crescimento das igrejas, porque aqui a gente conta a história do pentecostalismo no Brasil, e até no mundo, mas tem aquela problemática de discutir a parte o que é saudável nisso aí, nesse crescimento e nessas atividades dos pentecostais aí pelo mundo afora, tá? Mas é polêmico isso, Mas quando se trata do sagrado, a lei não se aplica, portanto, diante das estatísticas, há argumentos sim, Há o que fazer para que a noiva de Cristo seja apresentada sem mancha ou imaculada, Imaculada quer dizer sem mácula, tá? Mácula é mancha, então sem mancha é o mesmo que imaculada. E em grande número, tem correntes aí que falam que não, mas o importante não é o número, mas não é a quantidade, mas é a qualidade e tal. Mas se houver uma forma da gente fazer as duas coisas caminharem juntos, que tem de errado nisso, Então, o número não é ligado à qualidade do trabalho, do ensino, da palavra ministrada, tá? De forma nenhuma, Por isso, não se ousa pensar que esse tema seja concluído aqui no nosso estudo, Mas o contrário, deixa em aberta a questão a quem possa interessar. Hoje nós vamos dedicar a parte mais histórica, para estabilizar e situar aí a nossa investigação, vou chamar de investigação histórica, tá? Bom, uma breve história do cristianismo e a chegada do protestantismo no Brasil, tá? Quando chegou o protestantismo no Brasil, o cristianismo já estava no Brasil, tá? Bom, a expansão do cristianismo para o mundo começou antes
do ano de 1500, né, que vocês sabem, né, o ano do descobrimento do Brasil. A sua história iniciou a partir do nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Tá? O cristianismo começou, né, em Cristo, né, em Jesus. Tá? Uns falam, não, começou quando ele nasceu. Não, começou quando ele morreu. Não, quando ele ressuscitou. Então, nunca se tem um consenso sobre isso, mas eu sempre falo que o cristianismo começou em Cristo, na história dele, nas ações dele, em todas as coisas dele. Tá? Ele, Jesus, dividiu a história, né, a humanidade em antes e depois de Cristo, né? Inclusive o calendário, né, o calendário mundial em antes e depois dele. Tá? Bom, o surgimento das igrejas. Né? A igreja, então, foi um meio pelo qual Jesus deixou a fim de expandir o cristianismo, né, do cristianismo crescer. Aí o surgimento das igrejas aí do mundo foi dividida, né, em eras, né, que são classificadas em eras. Tá? Houve aí uma classificação. Tá? Primeiro, a igreja relativa aos apóstolos, né, dadas as perseguições aí, a igreja do período dos apóstolos, né? E dadas as perseguições dos impérios, né? A igreja medieval. A igreja medieval fala aqui da Idade Média. Eu vou dividir isso melhor lá mais na frente, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Mas é bom saber onde é que entra a Idade Média nessa história aí, porque ela na Idade Média, teve grandes transformações no mundo, nas artes, na cultura, na ciência, no pensamento, né, na filosofia. Tá? Então, a Idade Média marcou o mundo de uma forma fora do comum. Tá? O que nós consideramos Idade Média é o período da queda do Império Romano Ocidental, da cidade de Roma, né, que aconteceu no ano 476, com o imperador na época era Rômulo, né? Rômulo Augusto, né? Augusto, eles todos usavam isso aí, era um título, tá? Mas o nome dele era Rômulo, né? Esse Rômulo Augusto foi quem estava no governo no Império Romano Ocidental. Nesse tempo, o Império Ocidental estava separado do Império Oriental, né? O Império Romano foi separado em duas partes, né? No ano 300 e pouco ali por Constantino, onde ficou uma sede em Roma e uma outra sede em Bizâncio, né? A cidade que depois passou a se chamar Constantinopla e hoje se chama Istambul, na Turquia. Tá? E do ano 476 até o ano 1453, mais ou menos na época da Reforma Protestante, na época do descobrimento do Brasil, que foi 1500, na época da imprensa, né, da descoberta da imprensa, da invenção da imprensa, foi tudo mais ou menos nessa época. Né? Foi no fim da Idade Média, que a Idade Média a gente marca como fim dela o ano 1453, que é quando caiu o Império Romano do Ocidente. Então, da queda do Império Romano Oriente, da queda do Império Romano Ocidental até a queda do Império Romano Oriental, que era lá em Bizâncio, que era na divisa da Ásia, tá? A cidade de Bizâncio tinha uma parte na Ásia e uma parte na Europa, tá? Do lado europeu. Então tem o estreito lá no meio, o estreito de Bósforo, de um lado é Ásia, do outro lado é Europa, né? Então, como lá era estrategicamente mais importante, o Império Romano se mudou para lá por causa dessa estratégia aí, tá? E durou mais 1000 anos, tá? E caiu no ano 1453 com o Constantino XI, né? Que foi o Constantino I que mudou a cidade, mudou o Império Romano, né? Primeiro, o imperador Constantino, teve vários Constantinos, né? Pelo número aí vocês percebem, tá? E justamente um Constantino levou e outro Constantino terminou, tá? Esses são os relatos históricos que marcaram ao longo dos séculos até a chegada do cristianismo no Brasil. Então, vamos falar da igreja na Idade Média, vamos falar da igreja nas outras épocas aí, tá?
Bom, a igreja relativa aos apóstolos, a igreja apostólica, tá? Nós temos a igreja no tempo de Jesus, depois temos a igreja no tempo dos apóstolos, né? Depois temos a igreja perseguida, e vamos falando dela nas suas diversas fases. É importante a gente entender as fases para a gente entender a história como um todo, né? A história da igreja, de um modo geral, é necessário a gente entender aqui as fases. Deixa eu só conferir aqui Não, tá indo bem, a gravação tá indo bem, tá? O período da igreja apostólica, né, da igreja dos apóstolos, a igreja apostólica, né, período apostólico, como é conhecido, né, começa da ascensão de Cristo no ano 30, né, tem um erro lá de calendário, né, e até a morte, pelo nosso calendário, agora é o ano 30, tá? Jesus morreu com 33 anos, mas tem uma questão aí do nascimento dele que eu já expliquei para vocês em outra aula, tá? Então vai do ano 30 até a morte do apóstolo João, que é o último apóstolo, no ano 100 depois de Cristo, tá? Do ano 30 DC até o ano 100 DC é a igreja apostólica. Nesses 70 anos aqui é a igreja apostólica, tá? Após a morte e a ressurreição de Cristo, né, Cristo se reúne com os apóstolos e os orienta a ir por todo mundo pregando o evangelho, a sair pelo mundo afora pregando o evangelho, tá? A toda criatura. Que, conforme Marcos 16, aquele famoso versículo que vocês já sabem. Porém, antes dessa ordem, era aguardar em Jerusalém, tá? Até receber o poder do alto, com o objetivo de ser testemunho de Cristo, tá? Isso está em Atos 1:8. Né? Nesse período, os apóstolos de Cristo eram 12, né? 12 apóstolos. E entrando, eles subiram no cenáculo, isso está em Atos 1:13, tá? Aqui, o nosso material usa sempre a versão ACF, que é Almeida, corrigida fiel. Esse ACF que vocês veem aí na frente, da nomenclatura, é a versão da Bíblia que está sendo utilizada, tá? Que é a ACF. Então, ele está citando aqui Atos dos Apóstolos, tá? A ordem era para aguardar em Jerusalém até receber poder do alto, né? Nesse período eram 12 pessoas, depois ele vem para Atos 1:13, tá? E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro e Tiago, e João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, o irmão de Tiago, tá? Que são os 12 apóstolos aqui, tá? Veja aí que você tem o Judas aí, irmão de Tiago. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, tá? Esse Judas, irmão de Tiago, provavelmente o irmão de Jesus, porque esse Tiago aí é aquele mesmo irmão de Jesus, tá? Então, Judas e Tiago, provavelmente, tá? Eram os irmãos de Jesus. Bom, e também tem controvérsia quanto a isso aí, tá? Tem discussão acerca disso aí. Bom, a Igreja dos Apóstolos iniciou no dia de Pentecostes, tá? Pentecostes, ó, esse nome aí é que trouxe para a igreja o nome pentecostal, tá? Pentecoste é a festa lá no Levítico, né, no capítulo 23, verso 15, me parece, fala que da festa das semanas, porque ela acontece 7 semanas depois da Páscoa. Então, acontecia a festa da Páscoa, que era a festa, uma das festas mais importantes de Israel, era a Páscoa, mas depois tinha uma festa muito importante, que era 7 semanas depois, que isso vai dar 50 dias. Por isso ela é chamada de Pentecoste, porque Penta aí é de 50, tá? Esse Pentecoste é porque é 50 dias depois da festa da Páscoa, tá? Ela também era chamada de festa da colheita dos primeiros frutos, porque ela celebrava o início da colheita do ano, tá? Isso está em Números, né, capítulo 28, versículo 26, tá? Então, a Igreja dos Apóstolos se iniciou no dia de Pentecostes, ou seja, no dia da festa da colheita dos primeiros frutos, né? Tá vendo que tudo leva para um pensamento só, né? Tudo leva para a mesma direção, tá? Lá no texto fala assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordentemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, né, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, né?
as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, tá? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda alma que havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Né? Esse é o texto que se refere aí ao Pentecostes, tá? ao início do Pentecostes. Tá? Onde marca o Pentecostes, então, porque no dia de Pentecostes, no dia da festa das semanas, né, das 7 semanas, é que aconteceu deles serem batizados com novas línguas, com fogo, né, o fogo do Espírito ali, tá? E, portanto, é chamado pentecostal aquele que crê nessa manifestação sobrenatural acontecida nesse dia, tá? Hoje tem aí umas separações de igreja tradicional, igreja pentecostal e tal, mas tem já igrejas que eram tradicionais que não já creem nisso também, outras que não. Então, não é igual a gente quer que seja, né? Uma linha de pensamento para cada uma igreja, não. Tá? Depende muito de quem dirige, do entendimento de quem dirige a igreja, porque a igreja vai perdendo a identidade, ela não tem mais uma linha de conduta, né? Se a gente pegar, por exemplo, a nossa igreja aqui, que eu participo, né? Tem um pastor que pensa de um jeito, outro pastor pensa de outro jeito. Nós não temos uma linha de pensamento doutrinário bem definida, como deveria ser, né? Eu estou dizendo que não tem, mas deveria ter. Então, as igrejas não têm mais essa linha bem definida. Então, da mesma igreja pode ter um com um pensamento e outro com outro pensamento que não são o mesmo pensamento, tá? São diferentes e até se colidem, tá? Bom, as cidades de Jerusalém, onde foi dado o mandamento missionário, e de Antioquia, tinha 2 cidades com esse nome, né? Antioquia, porque tinha um dos governantes antes do Império Romano, né? Ali entre o Império Grego e o Império Romano, chamava Antíoco Epifânio, tá? Esse Antíoco, né? Teve muita influência no local, então eles tinham a mania de homenagear os imperadores, os governantes ali, colocar o nome das cidades. Você vai achar nome de cidade de Cesareia por causa de César, né? Você vai achar Constantinopla por causa de Constantino, você vai achar Antioquia por causa de Antíoco, tá? Então tem muitas cidades que se referem aos nomes, né? Alexandria por causa de Alexandre, e por aí vai, tá? E Antioquia, essa Antioquia da Síria, tá? Porque a outra era na Psídia, né? Na Ásia Menor, figura em centros de onde a fé cristã iniciou, né? Iniciou em Jerusalém e se irradiou, e a irradiação, o principal desenvolvimento foi através de Antioquia, né? Houve perseguição em Jerusalém e eles mudaram ali quase que naturalmente para Antioquia, porque estrategicamente, né, a direção para a direção do desenvolvimento da Europa por terra, saindo de Jerusalém, ia passar por Antioquia quase que obrigatoriamente, né, na Estrada Real, tá? Bom, em Roma, na Grécia e em outros países, né, foram os responsáveis por propagar a mensagem do cristianismo e instalar igrejas, né? Foi o apóstolo Paulo, né, que foi a fim de alcançar os gentios. Nessa época, e houve a primeira perseguição exercida pelo Estado, tá? O motivo era o mesmo, né, o testemunho do Evangelho de Cristo. O primeiro imperador a perseguir a igreja foi Nero, tá? O Nero governou de 54 depois de Cristo até 68, tá? Esse aqui mandou matar a mãe dele para não ter concorrente do trono, né? Tá? Para vocês terem uma ideia do tanto que ele era terrível, tá? Esse Nero.
Então ele foi o primeiro a perseguir os cristãos, né? E depois foi Domiciano, que foi muita perseguição também, né? Que visava mesmo a perseguição, era a fé cristã, porque eles consideravam a fé cristã uma ameaça às velhas tradições romanas, né? Até hoje, né? As perseguições que a igreja sofre, o motivo é o mesmo, né? Bom, a igreja dada às perseguições, tá? Desde a morte do apóstolo João, no ano 100, até o edito de Constantino, no ano 313, né, a igreja ficou conhecida como a época da igreja perseguida. Apesar que Nero foi antes, né, no ano 68, tá, que ele começou a perseguição, mas a perseguição se intensificou depois de João, depois do ano 100. Então, nós chamamos de igreja perseguida a igreja que vai do ano 100, na morte do apóstolo João, na ilha de Patmos, até o ano 313, que foi quando Constantino publicou o edito cessando as perseguições na canetada. Tá? Então, esse período aí, né, de 213 anos, foi de muita perseguição. É aqui que entra os cristãos sendo jogados em cova de leões, né, colocado no Coliseu lá para servir, né, de entretenimento, queimados na estaca. O Nero mesmo é um que fazia isso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas lá no Coliseu, em Roma, era um local de entretenimento das pessoas. Então, era um lugar de teatro, tá? Teatro, que vocês conhecem hoje. A diferença é que o teatro era muito realista. Então, na peça, o leão entrava e comia o sujeito, né? No meio da peça. E o sujeito, é claro, era um cristão, tá? Então, o cristão era só um figurante da cena ali, porque tinha uma história por trás daquilo. Tá? O próprio Nero era um dos que escrevia, né, o imperador Nero. Ele chorava quando assistia a peça, né? Sei lá se era choro de lágrimas de crocodilo, mas dizem que ele chorava quando assistia, né, a peça, né, porque a peça é uma novela, né, é um conto, tá? Uma coisa fora da realidade. E quando alguém queimava na estaca, ou tinha um leão para comer, botava um cristão lá e acontecia isso, tá? Não é porque, né, vamos colocar eles aqui por escárnio, não. Eles eram colocados como, né, como figurantes ali, mas todo mundo sabia, não, vai o cristão aí para ser, e eles sabiam disso, tá? No final do século I, tá, que o ano 100 aí de João, no início do século II, houve um grande crescimento do público cristão, tá? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas a igreja cresce de uma forma mais homogênea, maior. Estou falando de um crescimento saudável e salutar, porque ela tem outras formas de crescimento que nós vamos ver lá na frente, que não é tão sadio assim, tá? Mas a forma sadia, né, maravilhosa de crescimento da igreja ocorre em maior escala no meio da perseguição, tá? Não no meio da bonança. Então, a igreja cresceu muito antes de Constantino. Deu uma estabilizada depois que cessou a perseguição, mas o crescimento mesmo foi na igreja perseguida, tá? Que ela cresceu sobremaneira, né, até assustar, a preocupar os imperadores, que eram, vocês sabem, eram pessoas que reuniam os poderes, todos os poderes numa pessoa só, né? Executivo, legislativo, judiciário e tudo que podia, eles reuniam tudo, tá? Bom, e esse público cristão crescente, que cresceu desse tanto aí, né, ele se reunia a cada domingo, né, para celebrar a Eucaristia, que vocês sabem o que é a Eucaristia, né? A Eucaristia é a nossa, nós chamamos de Santa Ceia, né, ou de Ceia do Senhor. O povo acostumou chamar de Santa Ceia, que na verdade não é uma coisa santificada, a ceia, né? Ela é uma lembrança, né? É uma lembrança do que aconteceu e do que há de vir, tá? Da morte e ressurreição de Cristo e né, da grande ceia das bodas do Cordeiro, tá? Então, a Eucaristia, a palavra Eucaristia significa comunhão. Essa época, né, também foi chamada de era dos pais apostólicos, dos pais da igreja, né? Ou pós-apostólicos, tá? Ou é a época da igreja perseguida, tá? Até Constantino é chamada
a época dos pais da igreja. Costuma dar o nome, né, de pais apostólicos, né, os pais da igreja, tá, ao primeiro conjunto de cristãos que escreveram, né, de literatura cristã ortodoxa posterior ao Novo Testamento, né, depois dos apóstolos, né? Que os apóstolos, nós temos o cânon que colocou os escritos desses mesmos apóstolos canonizado na literatura inspirada, tá? Mas temos um conjunto de livros, literaturas importantes, né, que nós precisamos atentar melhor para elas, tá? Escritas desde o final do primeiro século, né, até meados do segundo século, tá? Essa designação utilizada pela primeira vez foi por um escritor, J.P. Cotillet, em 1672, para vocês terem uma ideia, tá? Decorre do fato de que esses textos ainda estavam próximos da era apostólica, então eram bem considerados pela igreja um material bem confiável, vamos dizer assim, tá? Então nós temos aí os pais apostólicos, nós temos aí Clemente, né, 1 e 2, as 7 cartas de Inácio de Antioquia, o Antioquia, né, porque nome próprio não tem o entonação, né, saber o jeito que eles, né, um lugar pronuncia Antioquia, outro Antioquia, né, minha professora de geografia falava Antioquia, tá? Epístola aos Filipenses, Martírio de Policarpo era um dos pais da igreja, tá? Epístola de Barnabé, tá? O Pastor de Hermas, Didaquê, tá? Epístola a Diagoneto e a Pápias, tá? Citado por Matos, tá? Em 2007, tá? Na sua bibliologia lá, né? Nos dados bibliográficos, tá? Anos mais tarde, a igreja sofre uma segunda perseguição pelo Império Romano por recusar oferecer sacrifícios ao imperador. Então, veja que o foco, né, era o mesmo, tá? Era a fé evangélica, a fé apostólica, tá? Esse era o foco da perseguição imperial. Então, eles criavam... isso não é novo, não. Sei lá, eles devem ter aprendido lá com os babilônios, né? Porque eles criavam uma forma de o imperador ser endeusado, né? Porque assim era na Babilônia, assim era no Egito, né? Eles se consideravam deuses para que as pessoas pudessem venerá-los, né? E eles pudessem se firmar no poder. Então, esse negócio de querer se firmar no poder não é dos nossos políticos agora, não. Isso vem de longa data, tá? E então eles exigiam que as pessoas lhes prestassem culto, né? Oferecendo sacrifício, né? Orações e imprecações, aquelas coisas todas, tá? Plínio, né, um deles, simplesmente requereu deles que invocassem aos deuses, que adorassem ao imperador, oferecendo vinho e incenso diante da sua estátua, que ele mandou fazer, e que maldissessem Cristo, né? Porque ele que era o Deus, seria, né, entre aspas, o Deus deles, tá? E aos que resistiam, né, condenava-se à morte, não pelo crime de serem cristãos, mas porque desobedecia, né, o império, tá? Então, eles não tinham um motivo justificado, né, até naquele tempo precisava justificar as ações, né? Porque muitos imperadores perderam o trono, perderam a cabeça, né? O pé, como perdeu o coelho, né? Porque não justificaram as suas ações. Então, eles tinham que ter uma justificativa. Assim, Nero pôs fogo em Roma, pôs nos cristãos, qual é o crime que ele está sendo acusado? Ele desobedeceu a ordem do imperador que exigiu que eles maldissessem a Cristo e que adorassem a estátua dele, tá? Não por ser cristão, por acreditar em uma coisa diferente, tá? Diante desse quadro, né, de perseguição, de heresia, a igreja decide oferecer uma sólida defesa de suas práticas e crenças. Veja esse trecho aqui, meus irmãos. Isso aqui é importante, tá? A igreja agora estava querendo defender a sua liberdade, defender a sua crença, defender a sua fé. Então, ela procurou
serrafileiras, né, de alguns procedimentos, como desenvolvendo o cânon do Novo Testamento, que teve muita controvérsia, houve muita oposição ao cânon, à canonização do Novo Testamento, tá? Mas isso acabou resultando, né, em um livro de fé e obediência a bispos monárquicos, tá? Os escritores que costumavam fazer a defesa do Evangelho foram chamados de apologistas, tá? A apologética, a nossa matéria apologética, é uma defesa da fé. Então, os apologistas fizeram a sua defesa da fé, tá? Na história da igreja, né, eu vou até recomendar para vocês uns livrinhos da história da igreja, e vocês podem ver mais detalhes, bem mais detalhes, porque são 10 livros e cada um tem 600 páginas, né? Eu acho que dá para tirar boas coisas desses livros aí, tá? Então, eles defendiam a fé e eles se chamavam apologistas. Eles eram responsáveis por trazer uma explicação racional, inteligente, né, às pessoas, né? Com a filosofia grega, vocês sabem que os gregos eram grandes pensadores. Então, eles tinham que atacar pela inteligência, eles tinham que fazer uma defesa que convencesse aquelas mentes mais persuasivas, né? Tinha que persuadir as mentes mais persuasivas que tinha no mundo, tá? Então, eles queriam também persuadir os judeus a aceitar Jesus, mas também a aceitação da sua fé pelas outras pessoas que não fossem, né, que não fossem se converter à fé, mas que tivessem uma explicação racional para ela, para que tivesse apoio das pessoas, tá? Então, os primeiros apologetas, né, ou apologistas, defenderam a fé contra a gnose incipiente. Gnose, sabedoria, entendimento, tá? Eu não gosto muito de chamar gnose de sabedoria, apesar da tradução ser mais ou menos isso, mas a gnose é a inteligência, porque sabedoria é você ter a capacidade de colocar sua inteligência em prática. Você pode ser inteligente, saber fazer as coisas, sabe como fazer, mas não consegue fazer, não consegue executar isso. Então, o sábio é aquele que coloca em prática a inteligência que ele tem, tá? E a gnose, ela é mais a inteligência do que a prática dela, tá? Então, essa gnose aí é uma luta constante dos cristãos contra o saber humano, contra o secular, o saber secular, que é essa gnose incipiente citada aí, tá? Bom, o Justino, né, o Justino Marte, viveu do ano 100 ao ano 165, era um apologista. Irineu, né, do ano 130 ao ano 200, né, os dois apologistas mais conhecidos da Idade Média foram Tomás de Aquino. Veja, Idade Média, tá? Idade Média vai de 476 até 1493, né? 1000 anos. Então, nesse meio aí, nós temos Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury, tá? Então, esses dois foram grandes apologistas aí. Os livros deles, né, os escritos que eles deixaram, nos dá grande ajuda também. Nós, né, meus irmãos, somos privilegiados, porque nós vivemos numa época em que nós temos o que investigar, onde investigar. Eu penso em Calvino, por exemplo, que não tinha muito, né, o pensamento de outros irmãos para fazer uma boa defesa da sua interpretação da fé e tudo, né? Eu penso em Agostinho, que tem alguns detalhes que eu nem concordo com ele, mas eu entendo que ele não tinha a forma, né, o grande cabedal de pesquisa que eu tenho hoje, né? O tanto de palpites, ideias, né, e coisas que tem de todo mundo, que eu posso juntar tudo e escolher um melhor, né, uma forma mais inteligente, mais sábia de fazê-lo, tá? E eles não tinham, tá? Então, nós temos o deles, né? Nós temos de Aquino, de Policarpo, de Tertuliano, de outros que nem são citados aqui, que trouxeram grande ajuda, né? Que trouxeram grande entendimento para nós aí, tá? Aí Anselmo, né, ele fala aqui de Anselmo, que ele delineou a prova ontológica de Deus, tá?
uma forma da prova de Deus, né, da existência de Deus. Lembrando vocês que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus, tá? E ele parte desse princípio e faz a sua defesa, a sua apologia com esse tema aí, tá? Eu até sugiro que leiam, né, mais sobre esse assunto aí, porque tem muito cristão que não consegue defender a sua fé nem nos pontos fundamentais, né, nas doutrinas fundamentais que nós temos. Imagine se partir para um negócio um caldo mais grosso desse aí, né? No fim do segundo século, tá? O fim do segundo século se encerra lá no ano 300, né? O primeiro século de 1 a 100, depois de 100 a 200, né? 150, 160, é o segundo século. Vai terminar lá no ano 200, tá? Mas durante a segunda metade do século II, diante dos desafios dos gnósticos, veja aqui aquela palavra que nós vimos lá atrás, gnose, tá? Os gnósticos, né? E de Marcion, né? Foi necessário que alguns cristãos tratassem acerca da totalidade da fé cristã. Então, um dos grandes problemas da igreja é a gnose, tá? Os gnósticos. A gnose é a inteligência, é o saber. Os gnósticos são pessoas que se utilizam da gnose, tá? E assim surgiram os primeiros escritos que nos dão uma ideia da totalidade da teologia cristã dos primeiros séculos, tá? Veja que isso é muito importante teologicamente, doutrinariamente, isso é muito importante. E eu fico encabulado, meus alunos, da igreja hoje não se preocupar tanto com doutrinas. A gente se preocupa muito com o costume, a igreja é acostumada a fazer isso, a igreja faz isso há séculos, né? E a gente fica olhando para o costume e não damos tanta ênfase à doutrina, né? Basta ver que as igrejas não se fixam, não tem sistema doutrinário, não cobra doutrina, né? Dos seus obreiros, nas suas pregações, no seu sistema de ensino, né? Então, vira um evento, né? Um culto hoje é quase um evento, né? Onde ninguém está preocupado com o que o pregador vai falar, né? Qualquer coisa que ele falar lá, se estiver dentro da Bíblia, está muito bem. Então, não tem um controle doutrinário, um desenvolvimento doutrinário, não se aproveita o desenvolvimento doutrinário, mesmo porque é muito pouco, né? O que nós temos num culto ou numa celebração para fixar a doutrina, tá? Mas na igreja primitiva, não. A igreja aqui, essas igrejas aqui dos primeiros séculos, vocês perceberam que é bem no meio da igreja perseguida que eu estou falando aqui, até o ano 323, né? Constantino, nós estamos falando da igreja perseguida. A igreja era perseguida pelo Império Romano, enquanto Constantino entrou lá e fez uma lei cessando a perseguição. E é aqui que ela desenvolveu doutrinariamente, é aqui que desenvolveu os apologistas, é aqui que ele precisava escrever para não ser perseguido, é aqui que eles precisavam, né, mostrar. Então, parece que quando a coisa está tudo bem, as pessoas não se esforçam, né? Não se esforçam para... Né? Se a igreja estivesse sendo perseguida, aí tinha um monte de gente escrevendo coisas aí, falando da fé, defendendo a fé, fazendo as suas apologias. Mas não tem ninguém perseguindo, não tem... Tá tudo bem, não, se for vai, se não for não vai, tá? E vai, negócio meio frio aí, tá? Bom, esses escritos aí que eu estou me referindo são as obras de Irineu, de Lyon, na França, Clemente, de Alexandria, no Egito, Tertuliano, de Cartago, né, na África também, e Orígenes também, que era também de Alexandria, no Egito, tá? O Egito, no norte da África também. Houve mais duas perseguições, né, sendo a última nomeada como a grande perseguição, né, no ano de 298, durante os sacrifícios pagãos, né, em um templo da Antioquia. Os sacerdotes pagãos acusaram os cristãos de perturbar a cerimônia. Isso era praxe também, eles usavam isso aí, tá? Galera estava enfermo de morte no dia 30 de abril de 311, promulgou o seu famoso edito de tolerância, né? E entre todas as leis que promulgamos para o bem do Estado, né, temos tentado restaurar as antigas leis e disciplinas tradicionais dos romanos, né, o que ele escreveu. Em particular, temos procurado
que os cristãos que haviam abandonado a religião de seus antepassados voltassem à verdade, porque tal teimosia e loucura haviam possuídos a eles, que nem sequer seguiam seus costumes primitivos, mas fizeram suas próprias leis e se reuniram em grupos distintos, depois da publicação do nosso edito, ordenando que todos voltassem aos costumes antigos. Tivemos que castigar a outros, né? Mas há muitos que ainda persistem em suas opiniões, e temos percebido de que não adoram e não servem aos deuses, nem tampouco ao seu próprio Deus. Portanto, movidos por nossa misericórdia a ser benévolos com todos, e cremos justo entender também a eles o nosso perdão e permitir-lhes que voltem a ser cristãos, que voltem a se reunir em assembleias, sempre que atentem contra a ordem pública. Gonzales escreveu isso, né, que foi tirado provavelmente dos anais de Roma, né, e vejo um imperador romano, um sujeito que não tinha nada a ver com isso, sugerindo que os cristãos voltem para ser cristão, né, e pare de fazer coisas que não deveriam, né. Foi escrito numa época de perseguições, é claro, tudo isso, né, foi escrito numa época muito difícil, né, mas dá para a gente pensar um pouco, né, os cristãos forem cristãos e tiverem uma boa apologia, defenderem direitinho a sua fé, não tem quem se levanta contra, não tem, os nossos argumentos são muito inteligentes, são muito racionais, né? Nós temos argumentos para enfrentar a ciência, que não entra em contradição com a ciência, né? Mas temos poucos apologistas capazes de um embate desse nível, né? Vamos dizer assim, tá? Bom, no item 1.1.3 do seu material, a igreja relativa aos impérios do mundo, tá? Essa época ficou conhecido como a Igreja Imperial, porque aconteceu desde o Edito de Constantino, 313, né, até a queda de Roma, em 476. Né? Então, a Igreja perseguida, de 313 para trás, até o ano 100, né, o ano 100 para trás, a Igreja Apostólica. Tá? Posteriormente, né, o Papa passou a desejar o domínio dos impérios do mundo. Né? O líder da Igreja, né, em Roma, né, que a igreja cristã, a igreja primitiva, é essa igreja que floresceu em Roma, tá? E aí colocou-se um líder maior, e aí um começou a dominar sobre o outro, aí começou isso. Aí ela quis, em um determinado momento, ela quis dominar o mundo, tá? A igreja querendo dominar o mundo, né? Nesse momento surge Constantino, né, que fugiu da corte para se unir ao pai Constâncio, o pai Constantino, Constâncio Cloro, na época que havia perseguição aos cristãos por Galério, né, anterior a ele. Constantino se mostrou indiferente, apenas seguindo uma política cautelosa e esperando apenas seus direitos como herdeiro de Constâncio Cloro. Tá? Após quase 2 séculos e meio de perseguição no Império Romano, os cristãos recebem permissão de cultuar em público pela primeira vez em 311. Constantino, primeiro imperador cristão, se tornou um generoso patrono e protetor da igreja. Na verdade, eu falei para vocês que ele escreveu lá a lei, mas a lei foi o sucessor dele que fez a lei. Ele fazia informalmente, né? O Constantino era patrono e protetor da igreja, né? Inclusive, ele declarou a igreja como a igreja oficial do Império Romano. Isso foi ele que fez, tá? Mas a cessar, eu me lembro que foi né? A gente vai falar disso depois. Quando ela foi ameaçada pela heresia ariana, né, Constantino, ariana, aquele negócio de Hitler lá, da nação ariana, com pessoas puras, né, pessoas inteligentes, né, acabar com o pobre, acabar com, né, com pessoas que não são muito inteligentes, isso é uma heresia ariana, tá? E tem mais coisa por trás disso na parte religiosa, tá? Constantino convocou seus bispos para se reunir com um grande concílio, né, da igreja. Tá? Então, o primeiro grande concílio da igreja, a primeira grande reunião, a primeira grande assembleia, né, foi convocado por Constantino, né, com os bispos da igreja,
e foi organizado pelos apóstolos em Jerusalém, né? Não pelos apóstolos originais, mas os que agora bispos da igreja, tá? Concílios posteriores, o primeiro foi realizado pelos apóstolos, né, em Jerusalém, aí os outros foi realizado por bispos, não, o grande, depois dos apóstolos